A esquerda e muitos desenvolvimentistas pelo Brasil ficaram escandalizados quando, em 31 de março, a CEE, Estatal Gaúcha de Energia Elétrica de Geração e Distribuição, foi privatizada pelo valor de R$100 mil. E eu concordo com eles. O valor, de fato, é um escândalo, saiu caro demais. A estatal tem um valor negativo de 4,8 bilhões de reais. E isso é uma lição pelo Brasil inteiro. A gente tem que privatizar as nossas estatais correndo antes que elas não tenham mais nenhum valor e a gente tenha que basicamente pedir por favor para alguém levar ela e tirar essa dívida da gente. Vamos entender o caso. A CEE é uma estatal que produz e distribui energia, de maneira geral atende a Grande Porto Alegre, litoral e sul do Rio Grande do Sul, e ela tá ferrada e dando prejuízo há muito tempo, há basicamente uma década. Desde 2011, essa empresa não dá lucro. 2011 foi um prejuízo de 200 milhões de reais, 2019 foi um prejuízo de 1 bi, e 2020 ainda faltam os dados do quarto trimestre, né, do fim do ano, mas a prévia era um prejuízo de 1,4 bilhões de reais em uma estatal monopolista de fornecimento de energia. Ela não tem concorrência e ainda assim dá 1,4 bilhões de reais de prejuízo, 1 bi de prejuízo em 2019. Tá, mas como é que ela se financia? Não pagando imposto. Basicamente isso. Ela não repassa o ICMS que ela cobra na conta de energia elétrica. Você paga, se você é gaúcho, bom, se você é brasileiro, você paga um ICMS gigantesco na sua conta de luz, e o Estado faz isso porque eles consideram que é meio impossível você sonegar esse imposto, então eles pesam muito mais nisso, e o gaúcho que pagou imposto dentro da conta de luz da CEE, pagou, a empresa pegou esse dinheiro, botou no caixa, gastou para realizar as suas operações e não repassou ao Estado. Ao ponto em que a dívida tributária que eles têm com o governo do Estado do Rio Grande do Sul hoje é de 4,4 bilhões de reais. E assim, vamos deixar uma coisa muito clara aqui. Se isso aqui fosse uma empresa privada, o dono já estava preso. Vamos apontar isso aqui porque é muito importante. Isso aqui cai no conceito de se você fizesse o que o Estado faz todos os dias, você é preso. Mas como é o Estado? Não, tudo bem, não, gente, olha só, é que a gente tem que valorizar, você não tá entendendo o conceito da estatal estratégica aqui. 4,4 bi de dívida de ICMS atrasado, o que é um dos fatores que ajudou a quebrar o Rio Grande do Sul, que ajudou a quebrar várias cidades do Rio Grande do Sul, o que em muitos casos induz esses estados e municípios a subir impostos. Não está dizendo que força, no fim das contas isso é uma escolha do legislativo local de cortar gastos ou subir impostos, mas muitos deles olham para esse rombo e falam, vamos ter que dar um jeito de achar uma grana aí. Então você tem um monte de gaúcho que deve estar pagando um monte de imposto, taxa e coisa por aí, para tentar cobrir esse rombo aqui. Sem falar do que ficou em dívida pro Estado também. Porque se não foi pago pro governo do Estado, vai ficar esse rombo no orçamento. Se ficou esse rombo no orçamento, vai ficar pra dívida, essa dívida deve ser paga em juro. Então não é só esses 4,4 bi que ela deve. É o prejuízo total que ela vai custar ao pagador de impostos gaúcho, que no fim das contas vai pagar o boleto dessa parada aqui. Eu tô um pouco me lascando, no fim das contas, com o orçamento aqui do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Azar dele, imposto é roubo. Agora, o ponto é, isso aqui vai ser repassado pros gaúchos, ou pior, pros brasileiros, porque se essa dívida do Estado do Rio Grande do Sul se tornar impagável e tiver que fazer alguma coisa aí, isso aí pode ser mandado pro Brasil inteiro, vamos rachar esse troço aí, vamos lá. E eu que sou paranaense, ou você que seja lá onde for que você tá, pode acabar pagando essa incompetência da CEE. Outra coisa, como que ela se financiou nesse período também? 1 bilhão de reais de empréstimo em 2 bancos estrangeiros em dólar. Em dólar. E sem hedge. Pra quem não sabe, hedge é uma operação de proteção contra algum risco, alguma coisa assim. É o seu seguro, digamos assim. Então, tô tirando um crédito em dólar. Tá, mas se o dólar subir pra caramba, puta, tô ferrado. Então, vamos fazer uma operação de mercado financeiro aqui, em que a gente tem uma opção
em dólares, que se ele disparar, a gente bota uma grana aqui, esse investimento vai dar uma puta de uma grana gigantesca e a gente usa isso para pagar o outro lado. Isso é muito normal de se fazer em empresas privadas, é prática padrão do mercado, e a CE não fez. E agora tá com uma dívida em dólar, que vai saber para quanto vai esse dólar e quanto que ela vai ter que pagar esse negócio. Fora uma dívida de 1 bi de previdência, e mais tem um passivo trabalhista lá, que é em torno de 850 milhões de reais de processos trabalhistas que ela perdeu. Isso acontece, primeiro, porque processo trabalhista no Brasil já é uma desgraça mesmo, mas segundo, porque como os funcionários da estatal são concursados, muito difícil você tirar os caras de lá, eles podem processar de qualquer porcaria, trola o negócio lá, dane-se, e conseguem um monte de vitórias nisso, o que faz com que a empresa pague. O que volta a eu falar outra coisa aqui. Imagina que fosse uma empresa privada. 850 milhões de reais de dívida trabalhista. O que a esquerda do Brasil estaria falando sobre isso? Imagina que você tem uma empresa privada que deve 4,4 bi de imposto e 850 mil em dívida trabalhistas. O que a esquerda brasileira falaria? Tem que pegar o dono dessa empresa e executar, fuzilar ele em praça pública, essa empresa tem que ser estatizada, e isso aqui prova, fim da discussão, nunca mais quero ouvir. Isso aqui prova que o capitalismo não funciona, explora as pessoas e é incompetente para fornecer energia e está atrasando o Brasil. É por isso que nós precisamos de um desenvolvimento estratégico dentro das estatais para avançar. Ah, é estatal. Não, então... Fascista. Chega ao ponto que o patrimônio líquido da empresa, isso é, tudo que ela tem que vale alguma coisa, menos o que ela deve para alguém, é de 4,8 bilhões de reais. Negativo. Se você pegar a empresa e vender tudo o que ela tem e pagar suas dívidas, falta 4.800 bi. A única coisa que realmente resta a essa empresa é um intangível que ela tem ali, que é o direito de continuar distribuindo energia elétrica para as regiões que ela distribui, né? Grande Porto Alegre, litoral e sul do Rio Grande do Sul. E ela tem isso por causa da concessão de distribuição e tudo mais. Só que ela não bate, tem duas metas diferentes. Uma é de frequência e uma é de continuidade de serviço de energia, que é colocada pela ANEEL, pela Agência de Regulação de Energia Elétrica. Ela não bate uma dessas metas desde 2010 e a outra desde 2013. Então, de novo, imagina se fosse uma empresa privada que, em um caso há 8 anos e em outro caso há 11 anos, não bate a meta básica de qualidade de fornecimento de energia elétrica. Isso significa que ela estava sob risco de perder essa concessão por incompetência, por incapacidade de bater uma threshold mínimo ali de competência. E se ela perdesse essa concessão, acabou a empresa. E daí toda essa dívida ia ficar pro governo do estado do Rio Grande do Sul e não ia ter o que fazer. E ela não tem grana, não tem caixa, não tem nada que ela possa fazer hoje que ela consiga investir para resolver isso. Portanto, forçando a privatização. Isso é uma daquelas coisas que eu falo. Gente, privatização, reformas, etc., acontece muitas vezes em condições boas, normais, etc., mas de maneira geral acontece quando não tem escolha. Então, uma das estratégias para você reduzir o Estado é você encurralando ele, falando, bicho, você só tem isso aqui que sobrou para você, faz. Que é o que aconteceu aqui, que é o que vai vir com a Corzan, que eu fiz um vídeo recentemente que eu chamei de Corzan, porque eu não sou gaúcho, esqueci o nome, desculpa. Mas a Corzan também, que é estatal de águas, vai ser privatizada porque ela não vai conseguir atender o novo marco do saneamento, então vai de vala aí também. Mas enfim, entendendo essa situação da CE, você entende porque ela foi privatizada por 100 mil reais. O lance mínimo, na verdade, era 50 mil reais. Eu acho que a empresa que comprou deu 100 mil porque falou, cara, vai pegar mal, né, cara? Pelo menos dá um ágio de 100% aí e tal, dá pro governo fazer uma festinha. O Leite pode ir lá em 2022 e dar aquela meia-verdade de que ele privatizou, mas tá falando o dobro do que ele pediu, olha só como ele é gestorzão pra caramba. Tá bom. Mas vamos concordar. Patrimônio negativo de 4,8 bi. Você tá ganhando uma empresa onde os seus funcionários te odeiam, basicamente. Você tá ganhando uma empresa num estado em que o judiciário vai estar, de maneira geral, contra você, porque esse leilão aqui foi derrubado, acho que umas 3 vezes pela justiça, por juízes diferentes, falando, porque o valor, porque não sei o quê, porque tem que valorizar, só militância jurídica idiota, via uma decisão cachorra pra caramba, tanto que todas elas caíram quase instantaneamente. Você tá ganhando todo esse troço e ainda você tá ganhando uma geração e produção e distribuição de energia no Brasil. Cara, tem que ter coragem. Cara, você tem 100 mil reais, você pode fazer tanta coisa.
Você pode ir lá na CapTable aqui, que é uma patrocinadora nossa que permite que você invista em startups. Você pode dividir esse dinheiro em várias startups ali, você pode investir 100zão, se tiver, você pode comprar lá, investir em startup, é um negócio que pode dar dinheiro. Você pode ir na Bitpreço comprar Bitcoin, você pode botar isso dentro do cartão da Alter lá e gastar isso no seu dia a dia e receber CryptoBack, porque daí pelo menos você tem a garantia, né? O cartão da Alter faz isso, você gasta lá e aí você ganha um CryptoBack, né, um cashback de 0,5% em cima do que você gastou. Então você tem um retorno garantido de 0,5% ali em Bitcoin que vai ficar lá no teu cartão bonitinho. Sabe, você tem todas essas coisas que você podia ter feito, mas não, você vai lá e compra uma estatal gaúcha com a... Saiu caro! Se a empresa tivesse cobrado o estado do Rio Grande do Sul 2 bilhões de reais para levar essa estatal embora, ainda ia ser jogo. Ainda ia ser jogo. Mas, claro que a esquerda precisa se jogar no chão e chorar e dizer que isso aqui foi um assalto, que dilapidaram o patrimônio e tudo. Vamos pegar isso. Até é possível num universo que exista, mas eu não consigo visualizar como que alguém consegue honestamente, seriamente, argumentar que esse valor tá errado. Porque você vê um monte de gente dentro da política, seja de esquerda ou desenvolvimentistas ou estatistas de maneira geral, chorando nisso aqui. E você fala, cara, o teu trabalho é acompanhar isso. Pode ser, inclusive, que você era deputado estadual lá atrás, quando essa desgraça estava sendo montada, e você foi conivente com esse negócio, mas o teu trabalho é acompanhar isso aqui. O teu trabalho é saber a dívida dessa empresa, a situação, tudo que está acontecendo, o passivo dela, saber o que é o passivo dela, porque às vezes tem uns caras que parecem que nem sabem isso. O teu trabalho é acompanhar isso. Então não tem como você falar assim, eu não sei esse número. Se uma pessoa qualquer na rua não souber, eu até perdoo, porque assim, não é porque eu tô trabalhando. Agora, alguém que tá dentro da política gaúcha falar assim, mas eu acho que tá errado, é você falar assim, eu sou um incompetente completo que não acompanha os dados disso, eu não sei do que eu tô falando, então eu vou falar merda aqui. É isso, é o cara confessar que no trabalho dele como político, seja vereador, deputado estadual, o que for, ele não faz a menor ideia do que tá acontecendo. Ok? Segundo, mas, não valorizaram a estatal, dilapidaram o patrimônio dela, sucatearam. Quem era governador do estado do Rio Grande do Sul em 2011, quando isso aqui começou a dar prejuízo? Quem era governador do estado do Rio Grande do Sul quando ela não estava batendo as metas de continuidade de frequência? Quem era governador do Rio Grande do Sul quando aconteceu isso tudo? Quando começou a derrocada da empresa, que daí continuou em constante até aqui? Era o Tarso Genro do PT. Então é o PT neoliberal, né, privatizando, destruindo, aliás, o patrimônio, pensando em conluio com o PSDB para privatizar lá na frente. Essa a teoria que vocês querem realmente, seriamente colocar aqui? Por favor. Não... falar um negócio desse, assim, é você confiar que quem tá ouvindo é trouxa e não vai procurar quem é o governador da época. E, de fato, muita gente não vai. Mas você entende que, assim, não dá pra fazer esse argumento honestamente, bicho. Para. E por fim, cara, você tem um argumento muito simples aqui. A gente sempre faz isso com estatais, os neoliberal, sempre faz esse argumento aqui quando reclamam do preço de uma estatal, mas nesse caso aqui dá pra fazer com gosto. Tá barato? Compra. Porque algumas pessoas falam assim, mas a Vale foi privatizada por valor de banana. Tá, compra, mas que era milhões, às vezes bilhões e tudo mais. Nesse caso aqui, o lance mínimo era 50 mil. Se alguém tivesse dado um lance de 110 mil, levava. Qualquer vereador de esquerda de uma cidade de um pouquinho mais porte no Rio Grande do Sul, o salário de um vereador em Porto Alegre acho que é 15 pau, alguma coisa assim. Qualquer deputado estadual, eu acho que muitos servidores, inclusive da CE, tinham capacidade de ligar pro banco, pedir um crédito e comprar. Não compraram por quê? E finalmente, a lição que o Brasil tem que aprender com isso aqui essa aqui é a tendência das nossas estatais no futuro. Não vai ficar melhor. O caixa delas está estourado, o Brasil está estourado, fazer uma recuperação econômica agora será extremamente difícil. Ano que vem ano eleitoral, então vai ser a várzea gigantesca. E a rota das estatais brasileiras é isso. Dever um monte e não valer nada. E aí você vai ter que, basicamente, pedir para alguém levar. Exemplo, Correios. Quando tava se falando de privatizar os Correios lá em 2017, cara, saudade do Temer, velho. Quando tava se falando de privatizar ela, a valorização tava ali ao redor de, muito largamente falando, 4 a 8 bilhões de reais. E já tinha falando, preço de banana e tal, beleza. Só que de lá pra cá, vários marketplaces saíram dele. Hoje o Mercado Livre
despacha só 5% do que eles despacham de mercadoria dentro dos Correios. Na época, acho que era uma coisa perto de 80%. Então, o faturamento dos Correios só está caindo agora, em termos de gente que manda encomendas lá, que tá saindo. Ficou os pequenos lá, o que, inclusive, operacionalmente, pro Correio é um saco, porque aí você vai ficar com um cliente pequeno que vai encher o saco mais, que é uma entrega pequena e tudo mais, você não vai ter os caras grandes que é mais eficiente. Isso que os Correios têm isenção tributária ainda por cima, né? Então se você tacar imposto nos caras, a empresa vale ainda menos. Então quando você privatizar esse troço, quanto que ele realmente vai valer hoje? Certamente menos do que valia em 2017. E qual que é a tendência dele? Zero. Eventualmente a empresa não vai valer nada e você vai ter que fechar ela e liquidar. Isso se o patrimônio não tiver negativo. E aí? Isso é só um exemplo. Tem várias estatais que estão indo nessa direção. A EBC, né, a TV Lula, que agora é a TV Bolsonaro também, meio bi de prejuízo por ano, não vale nada aquele negócio. É uma TV que dá traço de audiência, ninguém assiste aquele troço. Então fazer o que com isso? Você precisa se livrar desse troço logo, antes que a situação seja pior ainda. Não é uma questão de, os neoliberais... Gente, é uma questão contábil, é a planilha. Aí, claro, tem quem não sabe ler planilha, mas eu acho que o maior grave problema aqui da oposição é assim, eles sabem ler planilha, eles sabem olhar isso aqui e falar, é um lixo. E mentem. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.